Meus irmãos, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos nesta noite. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade que nós estamos tendo nesta noite de podermos estudarmos a palavra do Senhor, né? É um privilégio nós podermos nesta noite, através dessa live, falar sobre a vida de um homem que mudou a história de nações, a história de famílias, e que foi um homem que sustentou a fé. E através dessa sustentação de fé de Abraão, nós conseguimos hoje alcançar as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Você que está me ouvindo nesta noite, se você quiser abrir a sua sala de vídeo, se você no decorrer da aula tiver alguma dúvida, eu estou acompanhando aqui do lado, tá? A sua dúvida, você pode escrever e a gente faz uma pausa depois, né? Para que nós possamos estar respondendo as suas dúvidas, tá? A gente não vai responder no decorrer da live, senão a gente não consegue concluir o que temos para falar nesta noite. Então nós vamos falar, meus irmãos, da vida de Abraão, tá? O pai de multidão. E nós vamos falar alguns segredos da vida deste homem que talvez você não tenha ouvido. E no decorrer desses dias que nós estaremos aí nessa quarentena, né? Nós vamos estar falando da vida do pai Abraão, o pai da fé, o homem que venceu através da fé em Deus, tá? Então, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, tá? Sobre a vida do pai Abraão. Só acertar aqui nosso slide para a gente poder dar um início. Pois bem, vamos lá. Para que nós possamos começar a falar de Abraão, meus irmãos, nós temos que primeiro entender todo o contexto familiar de Abraão, tá? Quando a gente entende como que foi a vida de Abraão antes de Deus chamá-lo para uma grande obra, para uma mudança, né, no paradigma mundial, nós temos que entender o contexto familiar de Abraão. E talvez você pergunte, né, por que estudar sobre Abraão? Por que não falar sobre outros assuntos? Simples, porque Abraão, quando a gente olha hoje no contexto mundial, Abraão ele é pai de multidões. Hoje 4 bilhões de pessoas professam a fé em Deus, tá? Isso nós temos no cristianismo, no judaísmo e também no islamismo. Então, Abraão hoje ele é pai de multidões. Então, 4 bilhões de pessoas professam a fé sobre o Senhor nosso Deus pela vida e pela fidelidade que Abraão teve. Então nós vamos começar a estudar sobre a vida deste patriarca Abraão, e vamos começar ali no capítulo 11, né, de Gênesis, do verso 26 até o verso de número 32, que vamos entender como começa a história deste homem, como começa a caminhada deste homem, quem são seus familiares, quem são as pessoas que estão movidas e inseridas dentro de um contexto na vida de Abraão. Então nós vamos ver, quando nós começamos a olhar para o texto de Gênesis 11, 26 e 32, começa com o nome do pai de Abraão, tá? Então, nós temos aqui o nome do pai de Abraão, que era Terá. Em algumas traduções, nós vamos ter Teré, tá? Mas aqui na versão que nós estamos utilizando das Escrituras, o nome do pai de Abraão é Tera, tá? Então começa assim: e viveu Tera 70 anos
Então, na idade de 70 anos, gerou Abrão, a Naor e Arã. Apenas para facilidade, irmãos, eu sei que muitas das vezes você pode estar falando, puxa, mas o nome dele é Abrão, né? E às vezes eu estou falando Abraão, mas só para que a gente possa se contextualizar, né? Para a gente não poder ficar perdendo muitas vezes as nuances, tá? Entenda que é a mesma pessoa. Posteriormente, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, tá? E a gente vai entender o porquê disso posteriormente. Mas agora, só para nível de entendimento, tá? Nós vamos falar Abraão. Pode ser que algumas vezes a gente fale Abrão, outras vezes falar Abraão, mas entenda que é a mesma pessoa, tá? Então a Bíblia começa dizendo, olha, viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então, ou seja, este homem, Tera, né, ele nasceu, tá, em Ur dos Caldeus, e ele viveu nessa cidade e teve os seus 3 filhos, tá? Abraão, Naor e Arã. Então são os 3 filhos de Tera, ou Terá. Então, continuando, e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã, repetindo o que foi dito no verso anterior. E aí entra um outro personagem na história, ou seja, um dos filhos de Terá, que é Arã, gerou a Ló, que é um personagem também que nós temos inserido dentro do contexto da vida de Abraão, da história de Abraão, tá? As Escrituras vai continuar nos dizendo que morreu Arã, ou seja, Arã, ele morreu, tá? Estando seu pai ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus, tá? Ou seja, este indivíduo aqui, meus irmãos, chamado Arã, tá? Ele faleceu, ele morreu na cidade de Ur dos Caldeus, tá? As Escrituras vai continuar nos dizendo ainda que Abrão e Naor, os 2 filhos que Tera possuía, eles tomaram mulheres para si, ou seja, eles casaram-se, né? Então a Bíblia vai citar o nome das mulheres de ambos, tá? O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, tá? Então nós temos aqui os nomes das mulheres, tá? A mulher de Naor, Milca, e a mulher de Abrão, Sarai, tá? Continuando, a Bíblia vai nos dizer que Milca, que era casada com Naor, era filha de Arã, um dos filhos de Terá, ou seja, o filho de Terá, Naor, se casa com a sua sobrinha, que era filha de Arã. E quando a gente continua, né, o texto vai nos dizer isso, né? E a Bíblia vai nos dizer também sobre Sarai, né? Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então nós temos aqui, né, em Gênesis 11:30, dizendo que Sarai foi estéril. No original aqui, meus irmãos, não vai falar que Sarai era estéril. No original, nos textos em hebraicos, tá? Vão dizer que Sara ou Sarai, né? Aqui ela é Sarai, posteriormente Deus vai mudar o nome dela. Vai dizer que Sarai estava, tá? Sarai estava estéril. Estar estéril e ser estéril são coisas totalmente diferentes, tá? Então, aqui existe uma nuance nas Escrituras que vai nos informar que Sarai, a esposa de Abrão, ela estava estéril, ou seja, por algum motivo ela não tinha filhos, tá?
Continuando, irmãos, para que nós possamos entender um pouquinho mais as Escrituras, no capítulo 20 de Gênesis, tá? Isso aqui é interessante você guardar, você frisar, tira um print da sua tela ou escreve aí no seu caderno. É interessante você entender que no capítulo 20, no verso 12 de Gênesis, vai falar que Sarai, na verdade, é filha de Terá com uma outra mulher. Ou seja, Abrão está casando-se com uma meio-irmã, tá? Ou seja, Sarai é uma meia-irmã de Abrão, de Naor, do falecido Harã, tá? Então, quando a gente olha para esse contexto, talvez você pergunte: puxa, pastor Silas, mas como pode, num contexto desse, tio casando-se com sobrinha, irmão casando-se com meia-irmã? Eu quero que você entenda, irmãos, que essa história, tá? Esse contexto patriarcal, isso era comum haver casamento entre entes familiares, tá? Como aqui nós temos Terá casando-se com uma mulher, talvez seja uma concubina, tá? Uma escrava que seja, e ela tem um filho, era permitido esse tipo de atitude, tá? Então não leve ao contexto isso pensando que hoje Deus permitiria tal coisa. Dentro desse contexto patriarcal, neste início, nós estamos falando, irmãos, de aproximadamente 4.000 anos atrás, tá? 4.000 anos atrás, um período patriarcal. Então nós temos aí a Sarai, uma meia-irmã de Abrão, casando-se com ele, tá? Então nós temos aí Naor e Milca, que são casados. Nós temos Abrão e Sarai, que são casados, tá? E a Bíblia vai nos informar ainda, irmãos, que Terá, ele tomou o seu filho Abrão, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da cidade de Ur dos Caldeus, tá? E é aqui que a gente começa a nossa história da vida desse patriarca na cidade de Ur dos Caldeus. Então a Bíblia vai nos dizer que ele sai da cidade de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então havia, meus irmãos, um motivo para que eles pudessem sair dessa cidade chamada Ur dos Caldeus para estar se dirigindo até a terra de Canaã. Só que a Bíblia vai nos dizer que houve um pequeno desvio, eles foram para uma cidade chamada Harã, tá? Então nós temos aqui uma cidade chamada Harã. Então Tera, com seus 2 filhos e suas noras, o seu sobrinho Ló, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus e vai se dirigir até a terra de Canaã. Só que no meio do caminho, nós somos informados que eles desviam e vai para a terra de Harã, tá? Para a cidade de Harã. E eles habitaram nesta terra. Interessante que quando a gente olha para esse contexto, talvez você não esteja pegando a questão. Eu vou passar aqui um mapa do mundo antigo para que você possa entender, né, como que se deu essa questão dessa viagem de Abrão, Tera e Naor pela Mesopotâmia, tá? Anteriormente essa terra, irmãos, nós conhecemos ela historicamente como Babilônia, mas ela tem o seu nome mais moderno como Mesopotâmia, né? Ou seja, terra entre rios. Mas este local, irmãos, anteriormente ele se chamava Suméria, tá? Guarde bem este nome, Suméria. Então era uma região que era muito próspera, este local, irmãos. A cidade de Ur, ela era muito próspera, tá? Então nós temos aqui no mapa, meus irmãos, aqui embaixo, ó, nós temos a cidade de Ur, tá? Nós temos a cidade de Harã bem acima ao norte, bem aqui em cima,
nós temos a cidade de Harã. E a Bíblia, como nós lemos anteriormente, vai nos dizer que Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, só que eles foram parar na cidade de Harã. Ou seja, quando a gente olha para esse texto, o caminho que era para que eles fizessem era esse daqui. Eles teriam que vir por uma estrada que havia aqui comercial e vir até a terra de Canaã, que é esta região aqui, ó. Tá? Só que a Bíblia nos diz que eles tomaram uma outra direção por uma estrada que havia e foram para a cidade aqui de Harã. E aqui, meus irmãos, essa cidade chamada Harã é que começa praticamente a nossa história da vida do patriarca Abrão. Talvez você esteja se perguntando por que esse contexto, por que explicar sobre essa história, né? Por que falar sobre isso? E eu respondo para você. Muitas das vezes, quando as pessoas olham para a vida de Abraão e lê Gênesis capítulo de número 12, não entendem o contexto que ele estava inserido. Toda essa região aqui, meus irmãos, aonde ele estava, tá? A Suméria ou a Mesopotâmia, posteriormente se tornou Mesopotâmia, né? Mas o seu nome mesmo é Suméria, na época de Abraão. Toda essa terra, tá? Ela era uma terra fértil. Toda essa região da Mesopotâmia, tá? Toda essa terra, ela era fértil. Todas as cidades eram cidades prósperas, com muita riqueza, tá? Todas essas cidades que estavam aqui, Ur, Babel, se você olhar aqui, ó, Sinar, né? Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 11, fala sobre Sinar, né? Que é a Torre de Babel. Todas as cidades que estão contidas dentro desse contexto eram cidades prósperas, tá? Não pense você que as pessoas que moravam nesta região eram pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham cultura. Nós vamos ver isso, que Abraão, né, está inserido dentro de um contexto há aproximadamente 4.000 anos atrás, dentro de uma sociedade mais civilizada que existiu no mundo antigo, irmãos. Abraão ele está inserido dentro de um contexto de prosperidade, tá? Quando a gente olha para a cidade de Ur, na Mesopotâmia, a Suméria, tá? Nós estamos falando que Abrão ele viveu num período, tá? Diz os historiadores, entre 1900 mais ou menos, tá? E quando a gente olha para a história, nós vamos ver que a Suméria, que é a região que nós estamos falando, ela tem uma vida aí de 4.500 anos antes de Cristo, e o seu declínio, a sua queda foi no ano de 1900 antes de Cristo, tá? Abraão está inserido dentro desse contexto de uma civilização antiguíssima, tá? Esse povo, meus irmãos, que Abraão está inserido, onde Abraão nasceu, onde Abraão viveu, era um povo que tinha um domínio, tá? Sobre a escrita, tá? No ano 3.200 a.C., aproximadamente, tá? Nós temos aqui do lado aqui, ó, para que você possa entender. Eles faziam desenhos ou pictogramas, essas pessoas que moravam nessa região. Então, eles desenhavam, quando eles queriam escrever as suas histórias, escrever os seus contextos, tá? Eles faziam esse tipo de desenho aqui. 200 anos depois, eles já começaram a dar uniformidade na escrita, tá? 600 anos posteriormente, eles já começam a fazer as escritas cuneiformes, que são essas escritas aqui.
E no ano 1000 antes de Cristo, este é o último registro que nós temos deste povo sumério. Eles inventaram a escrita, tá? Eles desenvolveram a escrita. Eles escreviam em tabletes de barro, tá? E eles escreviam as suas histórias. Eles escreviam os seus contos, tá? Era um povo altamente desenvolvido. Eles eram mais desenvolvidos que os próprios egípcios na questão da escrita, tá? A cultura deste povo, meus irmãos, uma cultura super desenvolvida, tá? Se você fosse comprar uma coisa dentro das cidades da Mesopotâmia, da Suméria, eles entregavam para você o que nós chamaríamos hoje de uma nota de compra, uma nota fiscal, um documento que comprovasse que determinado produto era seu. Eles governavam a cidade com leis e regras que faziam com que todas as pessoas dentro de uma cidade, tá, fossem tratadas como iguais. Então você tinha leis para navegar dentro dos rios que haviam, você tinha horário, você tinha um povo totalmente regrado, com leis e regras. Você tinha dentro dessa cultura, tá, da Mesopotâmia, pessoas que exerciam o sacerdócio dentro da religião. Você tinha pessoas que eram soldados. Então você tinha uma série de coisas dentro dessa sociedade que mostravam que era um povo totalmente desenvolvido. Não era um povo da Idade das Pedras que não sabia o que estava fazendo. Não, era um povo altamente desenvolvido, tá? A nível de cultura desse povo, em um dos tabletes que eles acharam cuneiforme, está aqui que eu coloquei para que você possa ver, a forma como eles expunham, tá? O contexto de vida deles. Aqui temos um poema de um sumério que ele dizia assim: lágrimas, lamento, angústia e depressão reside dentro de mim. Tolhe-me o sofrimento. O perverso destino me aprisiona e faz com que cesse a vida minha. Sou banhado por uma doença maligna. Ou seja, ele está fazendo um poema sobre uma doença que ele tem, ele não encontra a cura, está vendo a sua vida, né, definhando. Um poema de vida que um sumério teve. Então é um povo que é altamente desenvolvido, meus irmãos. Tá? É um povo que é altamente desenvolvido. Este povo, hoje nós dividimos a hora, né? As horas, os minutos, os segundos. E este povo, nesta época, aproximadamente aí 4.000 anos atrás, 5, 6.000 anos atrás, ele já dividia o dia em 12 horas, a noite em 12 horas, já tinha divisão de horas, minutos e segundos. Era um povo altamente desenvolvido. Era um povo que já conhecia os trajetos dos astros no sol, do sol, da lua. Era um povo que tinha um conhecimento de astronomia muito grande. O contexto religioso desse povo, irmãos, se você ler na Bíblia, você vai ver que houve uma época em que eles pararam de usar pedras para poder usar tijolos e betume para poder fazer as suas construções, tá? Então a religião deste povo, que é o que interessa para nós, então nós temos aqui duas figuras, dois exemplos para que você possa entender, tá? Aqui do lado esquerdo do seu vídeo você tem aí um desenho de uma representação de um rei que existiu na Suméria, em Ur dos Caldeus. Eu não sei se você consegue enxergar aí com muitos detalhes, tá? A forma das mãos deste rei. Essa forma das mãos aqui está indicando a forma como a pessoa fazia oração naquela época, né? Quando você olha para essa estátua, você vai ver que aqui no colo dela, tá? Existem algumas inscrições cuneiformes. O que são essas inscrições? A pessoa, ela mandava confeccionar essa estátua e fazia orações e colocava bênçãos no colo dessa estátua para deixar dentro dos templos. Cada cidade era regida por um deus e no centro da cidade de Ur dos Caldeus havia os grandes centros religiosos
que eram os zigurates, que é essa figura do seu lado direito. Isso era um templo religioso, meus irmãos, que há aproximadamente 4, 5, 6 mil anos atrás existia em Ur dos Caldeus, na época que Abrão viveu. Então, dentro desse contexto, quando você olha aí para esta imagem, para este zigurate, que é o nome, tá, deste templo religioso, quando você olha para a Bíblia e quando você lê lá sobre a Torre de Babel, não é uma torre redonda, irmãos, como as pessoas pintam, as pessoas desenham. Era uma torre quadrada como essa. E a intenção do povo, ao fazer aquela torre, era que elas pudessem chegar até os céus, né? Para que não pudessem mais ser mortos por uma outra inundação que Deus poderia causar a eles. Então, quando você olha aqui para esse lado direito, você vê um templo religioso. Do seu lado esquerdo, você vê aqui uma estátua, tá, de um rei, de um nobre que mandou confeccionar essa estátua. Você tinha que mandar confeccionar esta estátua para que essa estátua aqui, tá, essa estátua, ela seria inserida dentro deste templo religioso, como se fosse uma representação da própria pessoa. Então, note-se que a religião dentro de Ur dos Caldeus, ela era muito forte. Então, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham riqueza, tá? Quando eles tinham bens, o que os monarcas faziam? Eles contratavam pessoas para fazer uma representação de uma imagem, uma escultura, pegariam essa escultura, colocariam palavras de bênção sobre a vida delas. Essa pessoa pegaria essa estátua, levaria até o templo e dizia assim: olha, eu quero fazer uma oferta no templo em dinheiro, em comida, em alimento, mas eu quero deixar uma estátua representativa da minha pessoa aí dentro. E o sacerdote pegava essa imagem, colocava dentro do templo, e na concepção deles era o seguinte: olha, como existe uma representação minha dentro do templo, quando os sacerdotes fossem orar, quando os sacerdotes fossem fazer os seus ritos sacrificiais aqui nesse zigurate, era como se a própria pessoa estivesse dentro do templo. Então, um dos comércios que existiam dentro da Mesopotâmia, tá, era a construção de ídolos. Então, quem construía ídolos era uma pessoa muito rica, tá? E note, irmãos, a história vai nos dizer que Abrão, ele era um homem, melhor dizendo, Tera, né? Ele era um homem idólatra. O pai de Abrão era um homem idólatra. Como nós sabemos isso? Deixa eu só mudar aqui, irmãos, a minha câmera, para que você possa ver aqui em Josué capítulo 24, verso 2. Josué vai dar um alerta para o povo que está já avançando para a terra prometida. Ele diz assim: olha, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão, e Naor, e serviram a outros deuses. A história vai nos dizer, meus irmãos, que Tera, tá, ele era um fabricante de ídolos, um ofício que existia em Ur dos Caldeus, em Arã, tá, em toda a Mesopotâmia, onde a pessoa que fazia ídolos, ele trabalhava para pessoas que tinham bens, que tinham riquezas. Então a pessoa tinha muito dinheiro, tá? Então Abraão está inserido, meus irmãos, dentro desse contexto histórico. Abraão não é um homem das cavernas, não era um homem iletrado, não era um homem que não tinha conhecimento. Abraão era um homem altamente estudado. Havia escolas nessa região, todo mundo que quisesse tinha escola, podia estudar, podia ler e podia escrever. Eu estou falando para você de uma região altamente desenvolvida, tá? Muito mais desenvolvida que os próprios egípcios, muito mais desenvolvida que os hindus na região sul da Mesopotâmia, tá? Nós vamos ter também uma referência de Flávio Joséfo,
sobre a vida de Abraão. Flávio Josefo foi um historiador, nasceu no ano 38 depois de Cristo, e ele vai falar sobre quem era Abraão. Então ele diz assim, Abraão era um homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse, como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude. Deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tivera antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. Ou seja, nós temos aqui um homem que quase 2000 anos depois de Abraão ter partido, ele vai dar uma declaração acerca de Abraão, dizendo que ele era um homem sensato, prudente, de tão grande espírito e eloquente. Ou seja, Abraão era um homem de grande conhecimento, tá? Berozzi foi um historiador que escreveu sobre a história dos babilônicos, tá? Um povo que não tinha nada a ver com os judeus. E Berozzi, ele vai escrever o seguinte: na 10ª era depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros, tá? Então entenda, irmãos, que Berozzi, que é um historiador de uma outra civilização, de um outro povo, de um povo totalmente idólatra e pagão, ele escreve sobre a vida de Abraão, dizendo, olha, na 10ª era depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem, tá? Muito justo e hábil na ciência dos astros. Isso aqui não é astrologia, tá, irmãos? Essa ciência dos astros aqui que ele está falando era que Abraão tinha conhecimento de astronomia, de conhecimento dos astros, sabia ver o calendário, conseguia calcular as épocas, as estações do ano, tá? Então Abraão, irmão, quero que você coloque na sua concepção que Abraão viveu num contexto altamente tecnológico para aquela época. Era um homem prudente, era um homem que tinha conhecimento, era um homem eloquente, tá? E era um homem de grande ciência. E que na época em que ele estava vivendo, irmãos, ele estava dentro de um contexto totalmente idólatra, tá? Dentro de uma civilização idólatra, dentro de uma civilização politeísta, ou seja, acreditava-se em muitos deuses. E agora eu quero que você entenda que Abraão, dentro deste contexto, tá, que ele está vivendo, ele vai receber uma chamada de Deus para que ele saia desse contexto que ele está vivendo, abandona tudo que ele tem para viver uma nova história com Deus, tá? Então nós vamos começar agora, irmão, nós vamos sair desse contexto histórico, nós vamos entrar agora na Bíblia propriamente dita, tá? Então, antes de entrar nesse contexto bíblico, eu quero falar sobre princípios bíblicos para que nós possamos entender agora a história deste homem e aplicar esses princípios bíblicos na nossa vida. Esses princípios bíblicos, irmãos, são coisas que você ouve muito dizer, né, nas igrejas, em congressos, pessoas falando princípios bíblicos, mas o que são esses princípios bíblicos que tantas pessoas falam, tá? Então, os princípios bíblicos, irmãos, são verdade primeira, absoluta e eterna da palavra de Deus, que podem ser aplicadas a qualquer situação e época. Ou seja, os princípios da palavra de Deus, irmãos, eles podem ser aplicados em qualquer época e em qualquer situação, tá? Não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume, tá?
ele deve ser uma verdade tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e deve ser aplicada em qualquer país, em qualquer território. Ou seja, irmão, um princípio bíblico, ele rompe barreiras culturais, tá? Ele rompe barreiras temporais, porque o princípio bíblico, ele é atemporal, ou seja, ele não tem prazo de validade. O que é um princípio bíblico no Antigo Testamento, tá? Vamos trocar esse nome de Antigo Testamento pela lei também, tá? Você pode estar inserido dentro de um contexto do Antigo Pacto, e o princípio bíblico aplicado dentro desse contexto do Antigo Pacto, ele tem que ser aplicado também no novo contexto. Para que você possa entender o que é um princípio bíblico, irmão, nós podemos falar como, por exemplo, a verdade. A verdade no Antigo Testamento, ela é verdade. E a verdade no Novo Testamento, ela continua sendo verdade, ou seja, ela não muda, ela não passa com o tempo. Princípios bíblicos, por exemplo, nós podemos ver que Deus, ele não mente. Ele dá prova disso quando ele diz que ele não é filho do homem para se arrepender, nem um homem para mentir. Então, esse princípio de verdade em Deus, em que o próprio Deus é a verdade, esse princípio também é aplicado no Novo Testamento. São princípios que não mudam com o tempo, que não mudam com as eras, que não precisa estar inserido dentro de uma igreja, não precisa estar inserido dentro de uma religião, não precisa estar inserido dentro de um país, não está inserido em costumes de homens e mulheres. O princípio bíblico, ele é absoluto. Então, se algo que foi feito no Antigo Testamento for um princípio bíblico e não está atrelado à cultura, não está atrelado a costumes, não está atrelado a uma coisa histórica, você pode ter certeza, quando você aplica esses princípios na sua vida, eles vão surtir o mesmo resultado que surtiu lá no Antigo Testamento, tá? Porque elas são verdades eternas, elas não vão mudar, tá? Como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. São verdades eternas. Valores culturais, eles mudam, tá? Conforme a época, conforme a nação. Porém, os princípios, eles são eternos, tá? Então, tem muitas vezes que as pessoas dizem assim, mas eu não preciso seguir o Antigo Testamento, não preciso observar o que está escrito lá. Irmãos, tem princípios ali dentro escondidos, segredos escondidos para a minha vida e para a sua vida, que quando a gente entende esses segredos, que são segredos de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar o contexto da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Sobre os princípios bíblicos dentro da vocação de Abrão, tá? Nós podemos observar, meus irmãos, que em Gênesis, tá? Capítulo 12, verso 1, verso 2 e verso 3, nós vamos ter a vocação deste homem chamado Abrão, tá? E esta vocação, ela segue um princípio bíblico muito grande, irmãos, tá? A vocação de Deus, ela é um princípio bíblico. Guarde muito bem isso aqui que eu estou falando para você. A vocação de Deus, ela é um princípio bíblico. Ela segue regras eternas. A vocação de Deus está pautada sobre a sua palavra, tá? Sobre a sua promessa. E esta vocação de Deus, ela é um princípio eterno. Ela não vai mudar. Como disse Jesus, eu volto a refrisar: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão
de passar, tá? Em Gênesis capítulo 12, se você tiver sua Bíblia aí, você abre ela. No capítulo 12, verso 1, 2 e 3, nós vamos ver que Deus ele faz uma vocação para este homem chamado Abrão. Quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos capítulo 7, irmãos, nós vamos ter a vida de um homem chamado Estevão, e ele vai falar o seguinte, que Deus vai chamar este Abrão, enquanto ele estava na cidade de Ur, tá? Dos caldeus. Abraão ele recebe a vocação de Deus inserida dentro daquele contexto que nós vimos anteriormente, tá? Ou seja, num contexto de uma civilização totalmente desenvolvida, numa civilização totalmente tecnológica. Abraão, junto com seu pai, tinha recursos, e Deus aparece para Abraão. Não me pergunte por que Deus escolheu Abraão, e faz uma vocação para este homem, dentro de um contexto onde ele estava vivendo com muitos deuses, com vários deuses. E Deus chega para ele e faz uma vocação. Deus fala para Abraão, capítulo 12, vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dentro desta vocação, no verso 1, meus irmãos, a primeira coisa que nós conseguimos entender como um princípio da vocação, quando Deus vai vocacionar alguém para alguma obra, para realizar alguma obra, tá? Para prestar serviços a Ele, a primeira coisa de princípio que nós entendemos nessa vocação é que Deus vai exigir uma renúncia da pessoa. Repito, todas as vezes que Deus vai vocacionar alguém para realizar alguma obra, para realizar algum feito, Deus vai exigir renúncia. Tá? Isto é um princípio. Tem muitas pessoas, nós vamos ver isso daqui a pouco, que são vocacionados, mas não querem renunciar. E se a vocação é um princípio e princípios são imutáveis, e se nesta vocação de Abraão eu já consigo entender que para ser vocacionado por Deus, ele vai exigir renúncia, então, meu irmão, nós vamos ver que esta vocação ela segue princípios eternos e ela não muda. Toda a vocação de Deus, tá? Toda a vocação de Deus, quando Deus chama, quando Deus vocaciona, vai conter promessas. Toda a vocação, além da renúncia, ela vai conter promessas na vida daquele a quem Deus vocacionou. Voltemos novamente nas Escrituras e vejamos o verso número 2. Olha as promessas que Deus faz para Abraão, dentro do contexto em que ele está vivendo, em Ur dos Caldeus. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus faz uma vocação exigindo renúncias. Deus dá a Abraão promessas, expõe a ele promessas, tá? E essas promessas, irmãos, nem sempre são promessas terrenas, como foi o caso de Abraão, tá? São promessas eternas. E toda vocação exige que a pessoa que está sendo vocacionada por Deus, ela tem que ter um ato de obediência.
Ou seja, Deus vai exigir que a pessoa obedeça este princípio, que a pessoa se dedique a esta vocação que Deus fez a ela. Então, essa história dessa vocação, vamos desmembrar esse paradigma que estamos colocando aqui, dessa vocação, para que você possa entender os princípios de Deus sobre a vocação que Deus fez para Abraão. A primeira coisa que nós vimos lá, quando Deus faz a vocação, é que Deus exige renúncia, irmãos. Então, quando Deus exige renúncia, nós olhamos dentro do contexto da palavra que nós lemos, em Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus fala para Abraão: sai-te, ou seja, saia da onde você está. Esse sai-te aqui, na verdade, irmãos, ele tem um contexto dentro do judaísmo muito forte. É quando ele fala para as pessoas, ou seja, Deus está falando para Abraão, quando o judeu fala: sai-te por ti mesmo, vai com as tuas forças, vai com tudo com que você tem, sai da onde você está inserido, sai por completo, tá? Ou seja, uma renúncia. E esse sai-te, irmão, esse ato de sair que Deus exige de Abraão, ele vai falar o seguinte: olha, sai da tua terra, tá? Então, a primeira coisa, sai da tua terra. Segunda coisa, sai da tua parentela, tá? E da casa de teu pai. Ou seja, Deus exige uma renúncia total de Abraão. Quando você entende por vocação, irmão, você vai ter que entender que você vai ter que fazer uma renúncia. É um princípio da renúncia, tá? O princípio da vocação, ela exige renúncia. Deus fala para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. O que Deus está falando, irmãos, para Abraão? Abraão, você deve trocar o que você conhece por algo que é totalmente desconhecido. Abraão conhece Ur, Abraão viveu em Ur, Abraão conhece todos os recursos de Ur, mas Deus chega para Abraão e faz uma vocação a ele, faz um chamado. Abraão, sai desse contexto que você está inserido para um contexto novo que eu te mostrarei. Note, irmãos, que Abraão ele vai trocar o conhecido pelo desconhecido. Isso é renunciar. Isso é renúncia. Você obreiro que está me ouvindo, você pastor que está me ouvindo, você pregador, precisa entender este conceito de renúncia. Deus pede para que Abraão saia da terra dele, ou seja, saia desse contexto cultural que você está vivendo. Esse contexto cultural de Ur, esse contexto cultural da Suméria, sai desse contexto, sai desta terra, sai da tua parentela, circunstância do seu nascimento, tá? Seus parentes, aqueles que te cercam, os mais próximos, da casa de teu pai, a dimensão de tudo aquilo que aprendeu, os conceitos e ensinamentos que ele herdou do pai dele. Deus fala para Abraão, irmãos. Quando a gente olha para este verso, Deus fala para Abraão de uma forma de fora para dentro. Interessante isso. Deus fala para Abraão, olha, como se fosse numa linguagem de hoje, tá? Sai do país que você está vivendo, sai do meio dos seus parentes, sai de dentro da tua casa. Interessante, irmãos. Você vê como Deus está vindo de fora para dentro. E depois Deus está falando para Abraão:
e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se fosse num contexto mais atual, nós diríamos assim: olha, sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e sai do teu país e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que Deus faz um caminho totalmente inverso. Um caminho totalmente inverso. Tá? E quando a gente olha, irmãos, nós vamos ver isso posteriormente, na vida de Abraão. Abraão, ele faz exatamente o que Deus está falando. Ele vai sair da terra que ele está, só que ele carrega parente com eles, ele carrega Ló com eles, tá? E Abraão ainda continua trazendo resíduos do que ele conhecia do seu pai. Nós vamos ver isso mais posteriormente. Mas nós vemos que Deus exige dele renúncia. Troca tudo que você sabe, tudo que você conhece, todas as circunstâncias em que você foi inserido. Sai desse meio para você ir para uma terra que eu vou mostrar para você. Desconhecido, não sabe o que é. Deus não falou nada para Abraão: Abraão, vou mostrar para você a terra, para você poder renunciar tudo que você tem para poder me seguir. Deus fala para ele: Abraão, abandona tudo que eu ainda vou mostrar para você. Ainda Deus não havia mostrado. Deus falou: eu vou mostrar para você. Então a renúncia, irmãos, exige o quê? Vou tentar escrever aqui. Fé. A renúncia exige fé. E o que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se vê, coisas que você ainda não viu, ou dentro de um contexto que nós estamos estudando, dentro de algo que eu ainda vou mostrar para você. Abraão não tinha visto. Abraão não conhecia. Ele vivia dentro de um processo de conhecimento, e Deus exige dele: agora você vai viver dentro de um processo do desconhecido. Trocar tudo isso que você tem por algo que eu vou mostrar para você. Dando continuidade, como eu disse anteriormente, irmãos, o princípio ele está inserido no Antigo Testamento e ele tem que estar inserido no Novo Testamento também, tá? O princípio está inserido no Antigo e tem que estar inserido no Novo. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que este princípio da vocação ele exige a mesma renúncia. A mesma renúncia que Deus exigiu de Abraão, Cristo também exigiu dos seus discípulos. Tá? Então, a vocação, ela exige renúncia. Mateus capítulo 19, verso 27 a 29, diz assim, ó: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, renúncia, está aqui a palavrinha. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? A pergunta de Pedro para Cristo, dentro do princípio da vocação. Pedro está falando: Senhor, nós deixamos tudo, nós renunciamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos receber? Diferente de Abraão, que deixa tudo para seguir o desconhecido, aqui Pedro está exigindo alguma coisa concreta do que ele vai receber por ele estar seguindo a Cristo, irmão. O que nós vamos receber? Então Jesus, ele vai explicar para Pedro, né, e para eles que estavam ali próximo, sobre a pergunta de Pedro. Jesus fala: Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus está falando para eles o seguinte: olha, o que vocês vão receber
Vocês não vão receber agora, mas vocês vão receber posteriormente. Mesma coisa que Deus falou para Abraão, né? Para uma terra que eu te mostrarei. Jesus está falando para eles: olha, vocês deixaram tudo, estão me seguindo, o que vocês vão receber? Vocês vão receber algo que eu ainda vou mostrar para vocês. Deus falou para Abraão, uma terra. Jesus está falando aqui, quando eles vão se assentar no trono, né? O reinado milenial de Cristo, e eles vão julgar as 12 tribos de Israel. O interessante é que aqui agora nesse verso de número 29, irmãos, é que vai estar inserido o contexto que nós vamos entender melhor, tá? Aqui entra a renúncia. A mesma coisa que Deus exigiu de Abraão, Cristo está exigindo aqui dos discípulos e está deixando isso muito bem claro. Veja bem, ó. E todo aquele que tiver deixado, volta de novo aqui a palavra renúncia, né? Pode trocar a palavra. E todo aquele que tiver renunciado. Olha que interessante aqui, irmãos. Casas. Olha o que Cristo fala aqui, ó. E aí ele vem complementando sempre com ou, né? Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras. Olha só, irmãos. Olha só. A mesma coisa que Deus fala para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. A mesma coisa, Cristo está mostrando aqui para eles a santa vocação. Que na vocação vai exigir uma renúncia. E às vezes essa renúncia é uma casa, são parentes, são conforto dos lares, do pai, da mãe, posses e bens. E Cristo deixa isso muito bem claro: por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É a mesma coisa que Deus falou para Abraão aqui, irmãos. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, tá? Então, esse princípio da vocação, irmão, ele vai exigir que a pessoa faça uma renúncia da sua vida. A pessoa precisa fazer uma renúncia, abrir mão. Obreiros da Mensageiros da Verdade, você que está me ouvindo nesta live, nós já vamos estar encerrando, nosso horário já deu, né? Mas você que está me ouvindo nesta noite através dessa live, o que eu quero enxertar dentro do seu coração é que talvez você esteja vivendo dentro do mesmo contexto que Abraão vivia, dentro de uma sociedade altamente tecnológica, dentro de uma sociedade cheia de conhecimento, dentro de uma sociedade que você consegue se locomover rapidamente de um lugar para o outro e mandar informações, trocar conhecimento de um lado para o outro em poucos segundos. Mas você que tem um cargo, você que é vocacionado, você que foi chamado para uma grande obra, entenda, você precisa renunciar à sua vida. Não tem como você seguir a Cristo estando amarrado com coisas deste mundo. Deus exigiu que Abraão saísse de Ur para ir para a terra de Canaã. Sabe o que aconteceu? Quando Abraão está saindo com seu pai, terá, ao invés dele seguir a rota para a terra de Canaã, ele segue a rota para a terra de Harã. Ele não quis abrir mão, ele não quis renunciar, ele não quis se render à vocação de Deus. Embora Deus tenha falado com Abraão, e Abraão talvez tenha falado com Tera, seu pai, dizendo: olha, Deus, o Deus dos deuses, falou comigo para que eu saísse desta terra, do meio dos meus parentes, da casa do Senhor, para ir para uma terra que Ele vai mostrar. E talvez Tera quis seguir Abraão, mas nesse meio contexto, a Bíblia nos diz que a Tera,
ele se desvia do caminho e vai parar em Harã, lá no norte, sendo que a terra estava ao ocidente, Canaã estava ao ocidente da terra. Só que ele segue para o norte. Por quê? Porque dentro da mente de Tera, Harã era uma terra que era uma rota comercial, e como ele era um fabricante de ídolos, logo ele calculou e pensou: vai ser uma terra que eu vou ganhar muito mais dinheiro, vai ser um lugar que eu vou ganhar muito mais. Só que a história vai nos mostrar, quando nós lemos o final do capítulo 11 de Gênesis, que Tera, ele vai morrer em Harã. Ele morre em Harã. Ele poderia mudar a história da sua vida se ele renunciasse aos ídolos, se ele renunciasse a essa vida de ganhar dinheiro. Mas quando ele não quis abrir mão, o que sobrou para ele foi uma parada. O seu nome Tera significa parada. Tera ou parada, ele para em Harã, faz a sua habitação em Harã. Abraão fica um tempo com seu pai em Harã, até o dia que o seu pai morre. E quando Tera morre, então Abraão, ele começa a fazer a sua peregrinação. Ele começa a fazer então a sua jornada da sua vocação. É necessário renúncia, irmão. Vocação é renúncia. Você não pode fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Quando Deus te chamar, quando Deus te vocacionar para alguma obra, entenda, Ele vai exigir renúncia. Deus, Ele vai exigir renúncia, tá? Outro conceito aqui de renúncia, para que nós possamos já encerrar. A renúncia, irmãos, nós temos aqui em Mateus capítulo 8, verso 18 a 23, diz assim: olha, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Ordenou que passasse para o outro lado. A renúncia, irmão, ela vai exigir que a gente transpasse lados e posições, tá? A renúncia vai exigir que você está em um ponto, você tem que atravessar um outro ponto. Eu já vou explicar melhor isso para você. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Ou seja, ele não foi vocacionado, ele está se oferecendo para exercer uma caminhada com Cristo. E aí Cristo disse para ele: olha, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, a vocação exige renúncia. Quando Jesus disse para ele: olha, meu amigo, você vai ter que trocar a sua vida de escriba dentro de uma sala, debaixo de um ar fresco, dentro de uma sala só para escrever. Você tem hora para comer, você tem hora para dormir, você tem hora para se levantar, você tem uma vida boa como escriba, só que você vai ter que trocar tudo isso por uma vida que talvez você não tenha nem aonde reclinar a cabeça, nem aonde dormir você tem. Ou seja, Jesus está falando para ele: cara, você vai ter que renunciar tudo que você tem para poder me seguir. Você está disposto? Certamente que não. E olha que interessante, irmão. Havia nesse meio, nessa multidão, né? A Bíblia está falando aqui para nós, uma grande multidão, ou seja, uma grande quantidade de pessoas. Ele vai falar que dentro dessa grande quantidade de pessoas tinha uma pessoa que era um discípulo de Jesus. Estava caminhando com Jesus, experimentando as palavras de Jesus, vendo os milagres de Jesus. E então esse camarada aqui, esse outro de seus discípulos, alguém que era próximo de Jesus, né? Uma pessoa que estava sendo ensinada por Cristo, disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar os meus pais. Ou seja, ele está falando: deixa eu enterrar meus pais primeiro para depois seguir ao Senhor, servir ao Senhor. E o que Jesus vai dizer? Segue-me. Deixe os mortos sepultar os teus mortos. Ou seja, Jesus está falando para ele: você precisa renunciar. A mesma coisa que Deus pediu para Abraão: sai da casa do teu pai. Jesus está falando para ele aqui, ó: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Sai da casa do teu pai. Renúncia.
Se não renunciar, irmãos, você pode chamar de colônia de férias, chama do que você quiser, colônia de férias, passatempo, uma aventura, uma diversão, mas nunca será uma chamada. Sabe por que chamada é um princípio bíblico, irmão? Sabe por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque até o próprio Cristo, quando ele foi chamado para vir tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, ele teve que fazer renúncias também. Como o apóstolo Paulo vai dizer que ele, estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, o princípio da vocação exige renúncia. Cristo renunciou para tomar o meu e o seu lugar. Chamada é renúncia. E note aqui, que eu deixei em vermelho, e ordenou que passassem para o outro lado. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Toda vez, meu irmão, que você for olhar nas Escrituras, isso aqui é um segredo que eu vou compartilhar com você. Todas as vezes que você olhar nas Escrituras e ver travessias de um ponto para o outro, significa que Deus está vocacionando e exigiu renúncia, e houve renúncia das pessoas, tá? Sempre houve renúncia. Quando Abraão estava em Harã, e ele então começa a sua peregrinação, a primeira coisa que ele faz, se você prestar atenção, ele cruza o rio Eufrates, ou seja, ele sai de um ponto para o outro, e sempre haverá um cruzamento de águas, tá? Sempre haverá um cruzamento de águas. Quando o povo está cativo, está escravizado no Egito, e Deus está libertando este povo, sabe o que acontece? Deus faz com que eles passem pelo meio das águas do Mar Vermelho e estejam do outro lado. Toda renúncia vai exigir, irmão, que você atravesse de um ponto para o outro. Para entrar na terra prometida, eles tiveram que atravessar o Jordão e fazer um pacto com Deus no meio do Jordão. As águas param, eles fazem um altar para o Senhor com pedras no meio do Jordão, e eles atravessam de um lado para o outro. Sempre vai exigir travessia, irmão. Renúncia é atravessar de um ponto para o outro. E sempre haverá, você vai ver sempre na Bíblia que todas as vezes que houve renúncia, houve a travessia de um lado para o outro. Você vai ter que deixar coisas lá para trás de um ponto, para viver coisas novas da sua vocação do outro ponto. Você vai ter que deixar tudo que você tem lá atrás. Você vai ter que deixar tudo que você conquistou lá atrás, para viver a chamada de Deus sobre a sua vida. Você, com Abraão, você pode ter adquirido conhecimento, você pode ter vivido numa alta sociedade, você pode ter vivido em um lugar muito próspero. Mas no dia que Deus chegar para você e dizer, olha, eu vou vocacionar você, estou chamando você para uma grande obra, entenda, irmão, deixe tudo o que você tem para seguir a vocação que está sendo proposta por Deus a você. Deus exige renúncia, tá? Promessa, irmãos. Toda vocação tem renúncia, e ao renunciar haverá promessas para a nossa vida. Nós vamos deixar, irmãos, nosso horário já deu, tá? Já são 9h11 da noite. Nós vamos falar de promessas na próxima sexta-feira, tá? Eu acredito que na próxima live, na próxima sexta-feira, nós vamos estar no nosso templo sede fazendo esta live novamente. Mas eu quero que você entenda, irmão, esse processo da renúncia. Abraão, ele renunciou. E um homem que renunciou. Hoje, aproximadamente 4 bilhões de pessoas professam o nome do Senhor nosso Deus, porque um homem um dia renunciou
uma terra próspera, uma terra fértil, renunciou um lugar de alta qualificação para viver a chamada de um Deus que disse para ele, se fosse uma chamada, irmãos, eu vejo aqui, estou até arrepiado, se fosse uma chamada como muitos fazem hoje em dia, né? Vem que eu vou te dar, que você vai conseguir, que você vai conquistar. Se fosse esse tipo de chamada sobre Abraão, seria muito fácil. Mas a chamada que Deus faz para Abraão é totalmente diferente do que acontece. A chamada de Deus para Abraão é: cara, perca tudo que você tem. Perca tudo. Para você poder me seguir, para me servir, você vai ter que deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai. E quero falar mais para você ainda, Abraão. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não vou falar aonde é. Não vou te mostrar aonde é. Vou te mostrar depois. Agora o que eu tenho para você é isso. Renuncia, renuncia e renuncia. Que você possa ficar com esta palavra. Guarde isso no seu coração. Você, meu pastor, você, obreiro, você, diácono, você, presbítero que está nos ouvindo e nos acompanhando nesta noite. A sua chamada, a sua vocação, ela exige renúncia. Ah, pastor Silas, mas então quer dizer que se eu for apenas membro do corpo de Cristo, não tenho que renunciar a nada? Sim. Sim, você vai ter que renunciar também. Porque a Bíblia nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como a gente servir a dois senhores. A vida com Cristo é uma vida de renúncia, irmão. A vida com Deus é uma vida de renúncia. É cada dia nós matando a nós mesmos para estar vivendo a vida de Cristo, a vida que Deus sonhou para nós, a vida que Deus planejou para nós. E renunciar a si mesmo dói, porque nos tira do conforto, nos tira da zona de segurança. O chamado nos tira das previsões que nós temos para o futuro, para viver em uma terra que ainda há de ser mostrada para nós. Só que como Abraão ele é dito como o pai da fé, irmãos, eu quero que você entenda que o princípio da palavra de Deus, esse Deus que você serve, esse Deus que você está talvez aí agora aí na sua casa ouvindo esta palavra, talvez você tenha pensado em desistir, tenha pensado em renunciar à sua chamada. Eu quero que você entenda que vale a pena renunciar à sua vida por amor a Cristo, renunciar à sua vida por amor ao Evangelho. Há 4.000 anos atrás, um homem renunciou à sua vida para viver o chamado de Deus. Independente do certo, do errado, se é de Deus, se não é, independente disso, irmãos, nós temos hoje na Terra 4 bilhões de pessoas que professam dos seus mais diferentes credos e mais diferentes modos a fé em Deus e no Deus de Abraão. Hoje você renuncia a sua vida para que uma nova geração que vier possa conhecer o Deus de Abraão. Hoje você perde a sua vida, como disse Jesus, para que amanhã você pode ganhar. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima sexta nós damos continuidade nesse estudo sobre a vida de Abraão e que Deus possa continuar falando melhor a sua vida. Quero orar por você e já estaremos encerrando a nossa live. Pai eterno, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que estão ouvindo nesta noite, meu Pai. Este ensinamento que nós estamos aqui, Senhor, concentrados em fé na tua palavra, Senhor. E nós cremos, meu Pai querido, que muitos foram alcançados
com esta palavra. E nós cremos nessa noite, Senhor, que vale a pena renunciar a nossa vida por amor a Ti. Porque todo aquele, como diz a Tua palavra, Senhor Jesus, que perder a sua vida por amor a Ti, achá-la-á. E nós cremos nessa palavra. Ensina-nos, meu Pai, a renunciar. Ensina-nos, meu Pai, a renunciar a este mundo, a riqueza deste mundo, a cultura deste mundo, as coisas que nos foram impostas e que nos foram ensinados e que vai diretamente contra a Tua palavra, Senhor. Ajuda os Teus filhos, ajuda a Tua noiva, ajuda a Tua igreja, Senhor, a renunciar para viver o ID da Tua chamada. É o que nós pedimos e lhe agradecemos em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, um grande abraço.